Olá, meus amores! Estamos ao vivo, hoje é domingo. Eu avisei nos meus stories, né? Que eu ia aproveitar este feriado para fazer live hoje, porque era um tema que eu gostaria de ter mais audiência, certo? Do que numa terça-feira. Eu gostaria que mais pessoas estivessem me ouvindo nesta hora, porque o tema de hoje é muito importante. Ele vai falar que arrebatamento é uma coisa e a segunda vinda de Cristo é outra. E o estudo ficou um pouco longo, então talvez a gente vá ter que fazer duas transmissões, certo? Porque aqui no Instagram ela cai com 1 hora. Então, quando chegar em mais ou menos 40 minutos, eu vou trocar se a gente ainda não estiver concluído o assunto. São 3h30 da tarde agora, aqui em Belém do Pará. Eu sou Juliana Tuma, da Casa de Oração Filadélfia, Israel, Belém do Pará, amém? No norte do Brasil. E este texto eu peguei do Dave Hunt. Pela descrição dele, eu peguei na internet e pela descrição dele, ele é um ex-administrador de empresas, empresário, que hoje se dedica a pregar o evangelho. E glória a Deus por isso, amém, amados? Porque a palavra de Deus, a verdade, ela precisa ser levada. Então, uma vinda de Cristo pós qualquer coisa, ele se referindo a vinda de Cristo ser pós-tribulação, em se tratando da noiva de Cristo, em se tratando da igreja, não se encaixa, tá bom, meus amores? Porque simplesmente não bate com as escrituras sagradas. Afirmar que a grande tribulação deve ocorrer primeiro para depois acontecer o arrebatamento da noiva, para que depois o Espírito e a noiva digam: venha, Senhor Jesus, é como exigir o pagamento de uma dívida que vai vencer somente em 7 anos. E essa dívida, ela já foi paga, amém, meus amados? Há mais de 2000 anos atrás, Jesus pagou essa dívida a todo o que crê. Todo aquele que crê em Jesus como Messias, como o próprio Deus, como Senhor e Salvador de sua vida, de sua alma, não faz sentido que essa pessoa passe pelos 7 anos de tormenta. Então, o que é o arrebatamento? É a retirada da igreja da terra para o céu. Mas Jesus falou de 7 igrejas em Apocalipse 2 e 3. Porém, somente a uma dessas 7, que foi Filadélfia, está lá em Apocalipse 3, 10, ele prometeu poupar. Logo, somente Filadélfia é a noiva que será poupada dos 7 anos de tribulação, amém? E a segunda vinda é o resgate de Israel durante o Armagedon. O que é o Armagedon? É a batalha final, amém, meus queridos irmãos? A segunda vinda, ela não vai surpreender quase ninguém, tá bom? Contrastando com seu aviso de que mesmo muitos na igreja não o estarão esperando. As escrituras, dizendo, anunciam outra vinda, quando todos os sinais já tiverem sido cumpridos e todos souberem que ele está voltando. Então, por que a segunda vinda não vai surpreender quase ninguém? Porque já está escrito que após o arrebatamento haverá 7 anos de tribulação. E após esses 7 anos, Jesus vem. É aí que se cumpre Apocalipse capítulo 1. Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram com a lança. São justamente os judeus. Quem crucificou Jesus não foi Roma. Roma era apenas o império que dominava naquela época. Mas quem crucificou Jesus foram os judeus. Por isso, quando diz lá em Zacarias, quando me perguntarem que feridas são essas, eu vou dizer:
foi as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Ou seja, Jesus foi crucificado pelo seu próprio povo, visto que ele é um judeu legítimo, amém? A um Israel descrente, é por isso que a gente diz, né? Ele era um judeu, ele cumpriu toda a lei de Moisés. No entanto, o seu próprio povo não acreditou nele. Então, para essa Israel, Cristo declarou, Mateus 24, 33. Assim também vocês, quando verem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Ou seja, quando acontecerem as coisas que estão escritas, acordo de paz selado, o falso Mashiach sendo reconhecido pelos judeus, que será o anticristo, certo? A batalha de Armagedon, Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39, que consiste em todas as nações da terra se voltando contra Israel. Quando todas essas coisas estiverem acontecendo, sabeis que ele virá no final deste período de 7 anos. Então, até o anticristo saberá. Apocalipse 19, 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, a besta sabe que ela vai pelejar, né? E ela também sabe que vai perder. Ela sabe que o futuro dela, da trindade satânica, que consiste em diabo, anticristo e falso profeta, vai ser lago de fogo e enxofre para todo sempre. Ou Cristo está se contradizendo, o que é impossível, ou ele está falando de dois eventos. E este é o tema de hoje. Arrebatamento é uma coisa e segunda vinda é outra. Jesus disse que virá num tempo de paz e prosperidade, quando até a sua noiva, que é em Filadélfia, que está em Filadélfia, não estará esperando por ele. Lucas 12, verso 40. Fiquem apercebidos, porque a hora em que não estão vigiando, o Filho do Homem virá. Não somente as virgens nécias, mas também as sábias estarão, o que diz a palavra, irmãos? Dormindo. Mateus 25, verso 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então todas estavam dormindo, porém 5 eram prudentes, tinham azeite reserva, ouviram o grito à meia-noite que dizia: eis o noivo, saí-lhes ao encontro. E as outras 5 eram loucas, desapercebidas, não tinham azeite nas candeias, não ouviram o grito à meia-noite. E quando tentaram entrar aonde? Nas bodas do Cordeiro, não conseguiram. Elas simplesmente ficaram, né, irmãos? Então isso está se referindo a quem vai ficar realmente nos 7 anos de tribulação. No entanto, a Escritura diz que o Messias virá quando o mundo estiver quase destruído pela guerra, pela fome e pelos juízos de Deus. E quando Israel estiver quase derrotado, então Yahvé declarará. Zacarias 12:10. Olharão para aquele a quem transpassaram, e todos os judeus vivos na terra reconhecerão seu Messias, que retornará como Deus forte e Pai da eternidade, como diz Isaías 9, verso 6. E exatamente como os profetas previram. Ele veio como homem, morreu pelos nossos pecados e retornará, mas dessa vez para salvar a Israel. Sobre este momento culminante, Cristo declara, Mateus 24, 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Paulo adiciona, Romanos 11, 26, toda Israel que estiver ainda viva será salva, certo? Não podemos escapar ao fato de que duas vindas de Cristo ainda se darão no futuro. Uma que surpreenderá até mesmo a sua noiva, porque diz lá em 1 Tessalonicenses 4, dos versos 13 ao 18, e dada a ordem, ao ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que estivermos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com Ele. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém? Então, uma surpreenderá até mesmo esta noiva, porque o dia e a hora só o Pai, amém? Nós não sabemos. E a outra não será surpresa para quase ninguém, porque tem o tempo da tribulação, que serão 7 anos, certo? As duas não podem ser o mesmo evento. O principal deste live, que vocês precisam entender nesta tarde de domingo, você poderá estar me assistindo à noite, de manhã, porque essa transmissão vai para o YouTube, mas a hora em que você estiver me assistindo, saiba que arrebatamento é um evento e segunda vinda é outro. Onde o Novo Testamento diz que haverá duas vindas a serem cumpridas. Onde é que o Novo Testamento diz que haverá essas duas vindas a serem cumpridas? Todo cristão, ele crê em duas vindas. Então ele veio uma vez à terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, retornou ao céu e voltará. Contudo, em nenhum lugar o Antigo Testamento disse que haveria duas vindas distintas. Então isso está no Novo, certo? Isso está no Novo Testamento. Arrebatamento ocorrerá antes da tribulação. Por quê, irmãos? Porque o arrebatamento acontecerá antes dos 7 anos. Como poderia Cristo executar julgamento sobre a terra vindo do céu entre suas santas miríades, que são as multidões de santos, se primeiro não as tivesse levado para o céu? Como diz lá em Judas 14, certo? Na segunda vinda, ele trará consigo de volta a terra os santos vivos. Nós em Filadélfia, junto com os que morreram em Cristo, voltaremos com ele nesta segunda vinda, porque já fomos ressuscitados e previamente levados ao céu no arrebatamento. Antes da volta com seus santos haverá a celebração de 7 anos das bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo como sendo o legítimo noivo judeu com a sua noiva em Filadélfia. Isso está em Apocalipse 19, verso 7. Depois, tendo passado pelo tribunal de Cristo, os santos estarão vestidos de linho fino, branco e puro, como diz Apocalipse 19, 8, verso 8. Certamente eles devem ser também o exército vestido de linho branco e puro, que virá com Cristo para destruir o anticristo. Então a igreja vem com Cristo. Perceba, qual a ordem dos fatos? O próximo evento na agenda de Deus é o arrebatamento. Que sinais faltam para o arrebatamento? Somente o evangelho ser divulgado, pregado em toda a terra. E isso, para quem ainda não entendeu, já está acontecendo. Então não falta mais nenhum sinal. A qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. Tá bom, meus irmãos? E após ele, enquanto a terra passará pelos 7 anos de tribulação, nós estaremos como noiva em Filadélfia no casamento que durará esses 7 anos. Então haverá um paradoxo. Enquanto a terra viverá a pior angústia desde a sua criação, melhor dizendo, nós, os salvos, a noiva em Filadélfia, estaremos participando de uma bodas, certo? As bodas do Cordeiro. E vamos ver mais aqui o que eu coloquei. Cristo virá nos buscar para encontrarmos com Ele nos ares e nos levará para a casa de seu Pai. Os pós-tribulacionistas esquecem também que o anticristo estabelecerá um reino terreno antes que o verdadeiro rei volte para reinar. Infelizmente, os que se empenham em estabelecer um reino nessa terra estão preparando o mundo para o reino fraudulento do homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. A Escritura registra 2 vindas? Sim. Como alguém nos tempos do Velho Testamento poderia saber que haveriam 2 vindas do Messias? Somente por implicação. Porque como este autor, o Dave Hunt, falou previamente, não está escrito no Velho Testamento, e sim no Novo. Amém?
Ou os profetas se contradisseram quando profetizaram que o Mashiach seria rejeitado e crucificado e que ele também seria proclamado rei sobre o trono de Davi para sempre. Aleluia. Ou eles falavam de duas vindas de Cristo. Não há forma de colocar dentro de um só evento o que os profetas disseram. Simplesmente tem a ver duas vindas do Messias. Primeiro, como o Cordeiro de Deus para morrer pelos nossos pecados, ou seja, quando Cristo veio em carne a esta terra e viveu durante 33 anos, certo? E depois como o leão da tribo de Judá, que Oséias 5, versos 14 e 15 e Apocalipse 5, 5 descrevem em poder e grande glória, dizendo, para resgatar Israel do meio da batalha do Armagedon. A mesma coisa acontece no Novo Testamento. Então vejam, no Novo Testamento nós temos tudo escrito. É mais fácil para nós, para a nossa geração, porque está tudo escrito, está tudo consumado. Mas no Velho, os profetas tiveram as visões. O próprio Deus, o anjo do Senhor, que já era Jesus no Velho Testamento, apareceu várias vezes a Daniel, apareceu a Ezequiel, apareceu a Isaías e complementaram aquilo que ainda não havia lá no Velho Testamento. Vocês percebem como a Bíblia ela é perfeita em todos os tempos, em todas as gerações, ela nunca se contradiz, ela é perfeita. É por isso que eu amo a palavra de Deus, é por isso que eu larguei tudo por esse Deus, porque ele sim é perfeito, ele sim nunca me deixou sem respostas. É por isso que eu amo Jesus e não me envergonho do evangelho, nunca vou me envergonhar, nunca vou parar de falar. Tem muita gente que fala, ai, você só fala isso, só fala de evangelho, só fala de Bíblia. A boca fala do que o coração está cheio, eu creio, por isso eu falo. E isso vai acontecer até o meu último dia realmente de vida nesta terra, ou se eu for arrebatada em vida, certo? Porque existe uma igreja que não experimentará a morte, essa é Filadélfia, e eu me considero essa igreja, amém? Porque eu sou incorruptível e essa igreja também é. Então, não tem como serem irmãos, não tem como ser um evento só. Tá? Tem que ser 2 eventos. Ele vem para os seus santos na hora em que ninguém espera, mas vem com os seus santos quando todos souberem que ele está vindo. Aleluia. Ele não vem à terra, mas arrebata os santos para se encontrarem com ele nos ares. No arrebatamento ele não desce na terra, é isso que o autor deste texto está querendo dizer. Ele encontra com a noiva nos ares. Certo? Como eu já falei em 1 Tessalonicenses 4:17. Por outro lado, ele vem à terra. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, diz Zacarias 14:4. E os santos vêm à terra com ele. Nós, como Filadélfia, mais os mortos em Cristo, que podem ter sido de outras igrejas, mas viraram Filadélfia na hora em que morreram, tendo aceitado o nome de Cristo. Amém? Então nós viremos com ele, sim, para a batalha final de Armagedon. Ele leva os santos para o céu, para as muitas mansões da casa de seu pai, para estarem com ele, como diz João 14, certo? 14:3. João 14:3 fala das mansões celestiais preparadas para aqueles que o amam. Mas ele traz os santos do céu. Zacarias 14:5 fala isso e Judas 14:4. Ele vem para sua noiva num tempo de paz e prosperidade, bons negócios e prazeres. Lucas 17, dos versos 26 ao 30, fala sobre isso. Mas volta para salvar ao seu povo em Israel, quando o mundo já terá sido praticamente destruído em meio ao pior período nunca antes visto desde a criação, que será a batalha do Armagedon. Então vamos rebater as críticas ao arrebatamento? Cristo declarou, Lucas 17, dos versos 26 ao 30, assim como foi nos dias de Noé, bebiam, comiam e davam-se em casamento.
O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Essas condições mundiais, por ocasião do arrebatamento, só podem se referir ao período anterior à tribulação e não ao final dela. Há críticos afirmando que a palavra arrebatamento nem está na Bíblia. Como assim, gente? É óbvio que está. Isso não é verdade, pois a versão Vulgata, que é a latina da Bíblia, feita por Jerônimo no V século, traduziu o grego harpazo, que significa arrancar subitamente, pela palavra raptus, rapture em inglês, da qual deriva arrebatamento. Foi o que Cristo nos prometeu em João 14, levar-nos para o céu. Oh, aleluia, para todo sempre seja exaltado, Senhor. Outros críticos ficam tagarelando o mito propagado por Dave McPherson de que o ensino do arrebatamento antes da tribulação apareceu apenas no início do século XIX, através de Darby, que o teria aprendido de Margaret MacDonald. Ela o teria recebido de Edward Irving, e este, por sua vez, o teria encontrado nos escritos do jesuíta Emmanuel Lacunza. Aí a gente vai um pouco para a história, né, irmãos? Para a gente ver que a história, a filosofia, a ciência, tudo bate com a Bíblia. A Bíblia é atual, ela é perfeita, como eu já disse, ela não existe, ela não tem como ter erro, porque ela é a palavra de Deus. Aleluia. Então isso simplesmente não é verdade. Muitos escritores anteriores expressaram a mesma convicção, tá bom, irmãos? Um deles, Efraim de Nisibis, bem conhecido na história da igreja da Síria, afirmou: todos os santos e eleitos de Deus serão reunidos antes da tribulação, ou seja, a noiva em Filadélfia, que está por vir, e serão levados para Deus. Bate também com Apocalipse 12, que diz que a mulher dará luz a um filho varão, mulher Israel, filho varão, igreja em Filadélfia, que será levado para junto de Deus, ou seja, poupado dos 7 anos de tormenta. Seu sermão com esta afirmação teve ampla circulação popular em diferentes idiomas, tá? Então ele foi o quê? Ele foi conhecido na história da igreja da Síria. Então o que dá a entender é que ele foi ou um historiador ou um pastor, né? Que foi Efraim Nisibis. E ele já teve essa sacada antes, certo? Bem antes do nosso tempo, que a igreja seria levada para junto de Deus e poupada dos 7 anos. Sim, há uma vinda do Senhor após a tribulação. Mateus 24, versos 29 e 30. Vamos ver? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, a história confirma a palavra de Deus. A palavra de Deus confirma a história. Aleluia. A referência aos anjos reunidos... a referência aos anjos reunindo seus escolhidos dos 4 ventos, que são os versículos 29 a 31 de Mateus 24, certamente não significa Cristo arrebatando sua igreja para levá-la ao céu, pois trata-se do ajuntamento do Israel disperso de volta à sua terra quando houver a segunda vinda. Cristo associou o mal como o pensamento de que sua vinda se atrasaria. Então, o que ele falou aqui? Mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, né? Mateus 24, 48 e Lucas 12, 45. Então, por que Jesus associou isso como sendo mal? Porque o Senhor não vai demorar, porque o tempo dele é perfeito. Ainda que para nós possa estar demorando, o tempo do Senhor é perfeito, tudo já está estabelecido, irmãos, desde a criação.
Então nada que vem do Senhor tem atraso, tem erro, tem dúvida. Amém? Porque o que vem dele sempre será bom, perfeito e agradável. Então, novamente, essa afirmação de Jesus faz a gente estar convictos que não tem sentido o arrebatamento pós-tribulacionista. Não existe motivo maior para uma vida santa e um evangelismo diligente do que saber que o Senhor pode nos levar ao céu a qualquer momento. Essa é a força do evangelho. Essa é a maior esperança que um cristão pode ter. Essa convicção de que a qualquer momento nós que estamos em Filadélfia poderemos ser arrebatados. Então, irmãos, que a noiva acorde do seu sono, que a noiva se apaixone novamente pelo noivo e de coração diga continuamente por meio de sua vida diária: vem, Senhor Jesus, Maranata, Hosana nas alturas. Sabe o que significa Hosana? Arrebate-nos nas alturas, salve-nos nas alturas. É isso que nós temos que dizer como Filadélfia. Quem é Filadélfia? É a igreja eleita. Ela está em Apocalipse 3, dos versos 7 ao 13. Vamos ler para encerrar? É muito lindo, muito linda a palavra de Deus. Eu amo, eu sou apaixonada pela Bíblia, meus irmãos. Eu larguei tudo por ela. Eu larguei emprego, eu larguei relacionamentos sentimentais, eu não faço mais questão de namorar, de casar, eu quero é ser arrebatada. Eu vivo é como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Eu ajeitei a minha vida esperando por este grande dia. Em Apocalipse 3, dos versos 7 ao 13, diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eu sei das tuas obras. Jesus começa a falar a essa igreja: eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós temos pouca força em Filadélfia. Filadélfia, ela não tem templos lotados, porque ela prega a verdade e a verdade corta como uma espada afiada. As igrejas têm medo, as que não estão em Filadélfia, de pregar a verdade e terem seus templos esvaziados, de perderem a grana, irmãos, porque a motivação dessa igreja falsa, que é Laodiceia, que vem logo depois de Filadélfia, aqui em Apocalipse 3, é dinheiro, é poder, são as honras deste mundo. Então Filadélfia, ela não liga para isso, porque ela sabe que o reino dela não é deste mundo. Ela sabe que o reino dela está com o Senhor, aleluia, nos céus. Glória, 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 glória. Eis que farei aos da sinagoga de Satã, os que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, mentem, certo? Os que se dizem crentes legítimos, pode ser também, não só esses judeus aí, que o Senhor fala, a igreja de Filadélfia, são os da descendência de Abraão, os de Israel mesmo, mas até os da igreja evangélica que se dizem melhores do que nós em Filadélfia. Então Jesus desmascara estes falsos líderes, estes falsos judeus. Eles dizem que são legítimos, mas mentem. Eu farei com que venham e adorem prostrados aos teus pés, Filadélfia, e saibam que eu te amei. Porque amei no passado, porque nós já vamos estar arrebatados quando eles vierem. Então eles vão vir com a gente já nas bodas e vão tornar a vir, nos pedir perdão, dizer que nós estávamos certos naquele grande dia, quando o Senhor vier na batalha do Armagedon com a noiva em Filadélfia atrás, e aí eles vão dizer: realmente, Jesus amou tanto vocês que os poupou da sua ira, e era lá tira lá calabaiera lá suire lá era lá baçou mequenefaz alamandras de canto. Certamente isso vai acontecer porque está escrito e a palavra de Deus não mente. Aleluia. Vou continuar aqui, irmãos. Vamos lá.
E aí vem o verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Esta provação são os 7 anos de tribulação. Então aqui acaba com a teoria pós e mid tribulacionista. Então eu te guardarei, eu te livrarei da tentação que há de vir. Eu te livrarei da grande tribulação, da tribulação dos 7 anos. Amém? Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então Filadélfia está na terra agora, porém já está salva. Ela só tem que guardar o que tem, porque vão tentar roubar a coroa, que bate com Apocalipse 12:12. Tá? O diabo desceu e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, ou seja, ele vai tentar de tudo para que a gente perca a coroa da vida, estando nós que estamos em Filadélfia. Melhor dizendo, amém? Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a esta igreja. Tá bem claro? Fechando com chave de ouro. Irmãos, o Senhor Jesus vem. Tão certo como o relâmpago risca do nascente ao poente, do oriente ao ocidente, o Filho do Homem virá. Porém, nesta segunda vinda, a igreja já vai estar com ele, a igreja verdadeira. Haverá chance aos que ficarem? Sim. Este, inclusive, será o tema da minha próxima pregação. Amém? Alguns de Sardes vão ficar, mas vão morrer pelo nome do Senhor e não colocarão a marca da besta em suas testas ou mãos. E Laodiceia também fica nesses 7 anos. Porém, muito provavelmente ela receberá a marca, porque é uma igreja que está acostumada com conforto, é uma igreja que não está acostumada com as necessidades. E nos 7 anos haverá fome, guerras, pestes. Então, para não passar por essa pobreza, ela vai acabar recebendo a marca e atestando o seu passaporte só de ida para o inferno, porque aquela condenação é eterna, será eterna. Portanto, meus irmãos, se você ficar aqui, se você de repente está assistindo este vídeo já nos 7 anos, eu não sei, não receba a marca. Não receba marca nenhuma, ainda que para isso você tenha que morrer. Morra pelo nome do Senhor. Seja um mártir da grande tribulação, porém eu te adianto que não vai ser nada fácil. Mas pela sua salvação, vale a pena. Amém? Para que você não pereça no inferno para todo sempre. Então a chance apenas será essa, não aceitar a marca e morrer pelo nome do Senhor. Mas agora ainda não houve o arrebatamento, então você pode vir agora, você pode vir pelo amor, você não vai precisar passar fome, passar guerras, passar pestes. Eu sei que já está vendo, mas este é só o princípio das dores. Em Apocalipse 12 diz que a mulher está aos gritos com dores de parto. Ela ainda não deu à luz, mas ela está para dar. E a hora que ela der, o filho varão sobe imediatamente para junto de Deus. Não haverá tempo mais para você se arrepender pela graça, porque o Espírito Santo será retirado dessa terra, porque ele não pode habitar junto com o filho da perdição. Ele é santo, ele não divide a sua glória. Então, quando o anticristo reinar, o Espírito de Deus é retirado junto com a noiva em Filadélfia. Amém? Espero que tenha ficado claro. Eu já estou concluindo. Vamos orar para encerrar? Obrigada, Senhor Jesus, por mais um live. Oura bashuri e calabás, che amagesisso erela. Nós te glorificamos porque és perfeito, do Velho ao Novo Testamento, do Pentateuco, Senhor, até o livro da Revelação. Tu nunca abandonaste os teus verdadeiros servos. Pelo contrário, Senhor, tu certamente não farás coisa alguma, não fizeste, não farás coisa alguma sem antes revelar a estes servos que são os teus profetas. Obrigada, Senhor, porque basta um vislumbre da tua glória para que nós entendamos, Senhor, todas as coisas. Gratidão é a palavra. Salve-nos nas alturas, hosana, arrebate-nos. Maranata, vem, Senhor, vem.
mas antes arrebata a tua noiva. Oh Pai, poupa-nos, Senhor, da tua ira, porque diz também Paulo na carta aos Tessalonicenses: tu não nos destinaste para a ira, mas para a salvação. Para isso, deste o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória, 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 nós te damos, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem com mais revelação, Pai. Vem, Pai, Rabachuri e Cantarábia, com avisos ao teu povo dos verdadeiros profetas, para que se arrependam, para que deixem suas vidas, Senhor, corrompidas agora, porque, Senhor, o arrebatamento é iminente. Amanhã pode ser tarde, meu Deus, e então virão os piores 7 anos que a terra jamais experimentou. Oh, Rabashuria, canta Rabashi, andalabashiri, andalabashuri, anarai, cheia, majesica, labas. É assim que te pedimos e desde já te agradecemos, crendo nos milagres e maravilhas através desta simples transmissão. Ligamos no céu como já está na terra, conforme Mateus 18:18. Amém e amém. Aleluia. Não fique, suba, diga Hosana, arrebate-nos, diga Maranata, venha, Senhor, porque a tua vinda é certa, porque o arrebatamento é certo, porque, Senhor, também a grande tribulação é certa e o reino do anticristo é certo, porque todas essas coisas estão escritas e por isso hão de acontecer.